Nosso assunto agora é a relação entre o coronavírus e as nações ao redor do globo. Cada país lida de uma forma diferente com a epidemia, gerando assim impactos diferentes. Para falar sobre essas divergências, recebemos agora o Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais da FMU. Professor, bom dia, bem-vindo, obrigada pelo seu tempo conosco. Bom dia. Professor, é possível analisar a pandemia hoje de forma global, tendo em vista as tantas diferenças nos impactos em cada país? Em quais momentos ela encontra o ponto de intersecção, ponto em comum? Realmente nós temos uma grande pandemia, ela tem atingido a todos os estados, todos os países de uma maneira diferente, obviamente, em graus variados. Isso depende de vários fatores internos, de controle de circulação de pessoas, de realização de testes, que foi o caso da opção da Alemanha, a realização de testes em larga escala para isolar os grupos contaminados, enfim. Há uma série de fatores que fazem com que o grau no qual as nações, os países são afetados varie. Agora, o que não varia é que todos eles são ou serão grandemente afetados. Ela trata-se de um grande desafio para todos os estados. Agora, o que nos preocupa nesse sentido são duas questões principais, A primeira delas é o fluxo internacional de equipamentos, aqueles respiradores, ventiladores, como têm dito os médicos, os especialistas, além dos insumos para a realização de testes. Nem todos os países, nem todos os estados produzem, então esse fluxo internacional para atender, ele ainda está totalmente disforme. Vários países não estão sendo bem atendidos nesse fluxo por conta de ter uma demanda internacional inédita. Então, esse é um dos grandes desafios. E o segundo que eu gostaria de mencionar é um desafio de reconstrução de cooperação econômica internacional. Nós vamos ter uma das maiores recessões da história da humanidade, sem sombra de dúvidas, neste ano. E talvez até no próximo ano, a gente não sabe a extensão ainda disso. Estamos todos acompanhando. De qualquer forma, tem que haver um plano internacional muito bem organizado de cooperação para a reconstrução, retomada econômica assim que possível. Esses são dois grandes desafios que eu mencionei e tem que ter um grande diálogo internacional entre os países para que, na medida do possível, sejam mitigados ou pelo menos diminuídas as consequências nefastas dessa pandemia. Ô professor, e o senhor espera que, de alguma maneira, os países tentem diminuir a dependência da China, especialmente nesse setor, no setor da saúde e, em específico, o Brasil, porque o Brasil vem fazendo grandes compras dos chineses e houve até relatos de compras feitas por governos do Nordeste. Se eu não me engano, o governo da Bahia fez uma compra grande de equipamentos de saúde junto à China e essa compra acabou sendo cancelada porque os chineses optaram por vender esses equipamentos para os Estados Unidos. O senhor acha que, passada essa crise, a tendência é que os países e o Brasil se mobilizem para fortalecer a indústria nacional nesse segmento e evitar, assim, se tornar tão dependentes da China? Sem dúvida, essa crise vai trazer várias lições para todos nós, Então, uma delas é essa. A gente não pode ser tão dependente, em vários setores. O Brasil, pela extensão territorial, tamanho da economia, recursos naturais, ele tem toda a condição de muitas áreas, principalmente estratégicas. A área da saúde é uma área extremamente estratégica, a gente está vendo agora isso, Ele tem condição de ser autossuficiente ou pelo menos atender a maior parte da demanda de forma interna, Mas o que nós tivemos nos últimos anos foi uma desindustrialização do Brasil, aí principalmente nas últimas gestões, das gestões anteriores aí do governo, principalmente do governo Dilma, onde houve um grande processo de desindustrialização do Brasil, e houve uma desindustrialização quase de todos os países em função de uma concentração de parques industriais basicamente na China, Então, nós temos agora um desafio realmente, e é uma das lições a serem aprendidas. A gente ficar nessa dependência, sendo que nós não teríamos talvez essa necessidade, nos traz uma reflexão de que em setores estratégicos, áreas estratégicas, área de segurança alimentar, área de questões que envolvem suplementos para a saúde, pelo menos aqueles mais básicos, nós temos que efetivamente ter uma produção local mais efetiva. Então, essa, com certeza, é uma das lições que vários países vão tomar, eu ia falar vários Brasis, vários países vão tomar, mas no caso do Brasil, pelas suas peculiaridades, tamanho da sua economia, etc.,
ele tem total condição de ter um grau maior de atendimento local a esses implementos, a esses suplementos. A gente falou agora da relação dos países especificamente com a China, e também a gente comentava agora há pouco, o senhor, sobre as lições que os países devem tirar em comum pós-crise, quase todo mundo sofrendo com a economia, com a falta de preparo no setor da saúde, de equipamentos para tratar o surto. Na sua opinião, professor, a tendência é que os países façam mais alianças pós-pandemia ou se distanciem mais, cada um tentando se garantir internamente? O que nós gostaríamos, espero que aconteça, é que haja um grande diálogo internacional que envolva pelo menos a maior parte dos estados, nesse sentido de enfrentar conjuntamente os efeitos dessa pandemia. Mas o risco é justamente isso que você mencionou, né? De você ter algumas alianças regionais. Um dos fatores que tem levado ao Brasil aí alguns países a terem problemas no seu abastecimento desses produtos médicos tem sido justamente a preferência de um país em atender outros que não o Brasil. Né? Isso é fruto de questões estratégicas, de geopolítica e de alianças que vão sendo acertadas. E o Brasil, por seu lado, também busca essas alianças. Recentemente, nós acertamos com a Índia o recebimento, né, de vários subprodutos para preparar alguns medicamentos que estão sendo testados para tratar isso. Isso é fruto de uma boa aliança, de uma boa relação que o Brasil tem com a Índia. Então, nós também jogamos esse jogo, né? Então, ou nós fazemos de forma global, que é o ideal, que aí não deixa-se ninguém mal atendido, ou as alianças entre grupos de pequenos países, elas vão começar a acontecer cada vez mais. E você vai ter duas situações, aliás, já temos duas situações no atendimento, no fornecimento desses produtos. Uma é por opção dos países em atender um e deixar de atender o outro, e outra é das próprias empresas, que buscando mais lucro, às vezes vale a pena elas descumprir um contrato que tinham para poder vender mais para outro comprador, para outro importador. Né? Vale a pena pagar a multa do descumprimento de um contrato que estava estabelecido. Então, isso também traz um desafio. Né? Você tem uma relação contratual que não é atendida em função de um mercado que está totalmente descontrolado para atender quem paga mais. Então, a grande linha que nós temos que buscar é esse grande diálogo mundial. Né? Esse é um desafio, isso que tem que acontecer. Caso contrário, os países vão apelar, né, para a sua força, de acordo com o prestígio, de acordo com as relações que cada país tem. O Brasil vai ter que seguir essa linha também, se a regra do jogo continuar essa. Ô professor, e em relação à postura do presidente Jair Bolsonaro, o presidente tem se colocado e dito abertamente que é contra essas medidas mais duras de isolamento social, a quarentena total da população, enquanto em outros países isso tem sido adotado e essa é a posição também da Organização Mundial da Saúde, a defesa dessas medidas restritivas. O senhor acredita que passada a crise isso pode de alguma maneira atrapalhar o relacionamento do Brasil com outros países podem fechar portas para o Brasil por causa desse posicionamento adotado agora pelo presidente Jair Bolsonaro, ou no cenário internacional isso tem pouca relevância e é tratado como uma questão interna do Brasil? Bom, por enquanto tem sido uma questão interna. Não vou entrar no debate de qual a melhor opção. Claro. Né? Há uma decisão da Organização Mundial da Saúde, eu acredito que seja essa a melhor, mas de qualquer forma, há um debate. Né? Você tem problemas econômicos decorrentes do isolamento, e algumas personalidades, é o caso do presidente do Brasil e de outros países também, têm tomado outras decisões. Né? Eu acho que há um debate, não é algo consensual em relação ao que se fazer. Mas aqui o objetivo, né, da gente é fazer uma análise no sentido de que problema pode causar a nossa imagem. Eu acredito que vai ser tratado, pelo menos por enquanto está sendo tratado, como uma decisão interna de cada país. Né? Se houver um grande acerto internacional de como proceder, né, em relação a todos os aspectos, o país que não siga essa orientação, esse sim, obviamente, vai ter consequências em desgaste de imagem. Mas como ainda não há essa linha, não sei se vai acontecer, questões internas, né, de como elas são decididas, conduzidas pelos governos de cada país, ainda são tratadas como questões nacionais. Não acredito num grande desgaste, até porque vários países estão sendo questionados sobre como conduziram. Né? Ainda há uma linha a ser discutida internacionalmente. Então, a gente está seguindo a nossa, o governante de cada país ele toma as suas decisões de acordo com o que acha mais adequado, né? Foram pessoas eleitas, e eu acredito que ainda há um respeito internacional sobre isso.
não acredito que isso venha trazer, pelo menos no cenário que a gente tem agora, um desgaste, tomar uma ou outra postura. E, professor, desde o início da pandemia, a gente acompanha as informações de que essa pandemia, depois que se tornou pandemia, atingiu a todos os países e pessoas de forma igual, que ela foi democrática nesse sentido. O senhor concorda com isso ou acha que alguns países com perfil especial, diferenciado, foi atingido de forma diferente? E também as consequências, os países mais pobres, por exemplo, certamente vão sofrer mais para se reerguer, se recompor? Realmente, ela atinge de maneiras desiguais. Existem vários fatores, né? Países que têm menos relação com os outros países, são mais isolados, né? O caso da Coreia do Norte é um dos mais evidentes que a gente tem aqui em mãos, mas eles, obviamente, são menos afetados, pelo menos no primeiro momento, né? São menos atingidos. A gente sabe a origem, ela não é uma pandemia na qual você não sabe exatamente a origem, essa a gente sabe, foi uma província chinesa, né? Então, quando ela começou a se espalhar, aqueles países que têm menos relação com outros, são mais fechados, obviamente eles têm são menos afetados, têm condição de tratar de uma forma mais diluída esse problema. Isso é a Coreia do Norte, que é o caso mais emblemático, o mais isolado do mundo. De qualquer forma, os países com menos estrutura, os países mais pobres, eles vão ser muito mais afetados. Nós temos um exemplo de um país aqui da América do Sul, que é o Equador, né? Os corpos têm se avolumado nas ruas. É uma situação de tragédia em muitas cidades, Guayaquil, por exemplo, né? Então, aí você verifica que aqueles menos estruturados, obviamente, né, eles vão sentir muito mais as consequências, né? E mesmo que você tenha muitas pessoas contaminadas, se elas tiverem bom acesso a serviços de saúde, elas também têm mais condições de se recuperar. Agora começam a se apresentar muitas pessoas que já superaram mesmo uma condição mais grave de contaminação, né? A doença atingiu de forma muito severa algumas pessoas que mesmo assim conseguiram com tratamento médico de qualidade superar, né? Então aqueles que não tenham tanta estrutura, infelizmente vão sofrer mais. E aí vem a segunda onda, a questão econômica, né? Países menos estruturados vão sofrer muito mais com desemprego, queda de renda, do que aqueles que tenham mais condições econômicas, né? E já instituições mais estruturadas, o país com infraestrutura melhor, ele vai também sofrer, mas ele vai ter condições de lidar melhor com a crise, afetando menos a sua população mais humilde. Provavelmente mesmo. Professor Manuel Furriela, de Relações Internacionais da FMU, obrigada por compartilhar um pouco do conhecimento do senhor com a gente. Boa segunda-feira, até uma próxima. Boa semana, obrigado. Boa semana.